Boa noite, gente. Como vocês estão? Mais um dia de live com a graça de Deus. E é isso aí. Creio em ti. Haja o que venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Esperando só a Bia entrar, nós começarmos já a conversar um pouquinho. Bia já entrou. Chamá-la aqui. A tempestade e o vento forte. Eita! Pronto! Agora foi! Oi! E aí, como é que você tá? Tá bem, graças a Deus. Você tá me ouvindo e me vendo bem? Sim, senhora. Deu pra tu ver minha bagunça jogada aí? Tem problema. Se não tivesse filtro aqui, eu acho que eu nem aparecia. Eu tô pó. Deixa eu colocar um filtro também, porque o negócio tá tenso aqui pra mim, porque a vida do crente não é fácil. Não Desse é jeito. fácil. Só você, cara. Obrigada por ter aceitado o convite e participar da nossa live. Que Deus abençoe sua vida, sua família, abundantemente. Vou fazer uma pergunta e você já vai iniciando sua história, seu testemunho. Enfim. Como foi para você, como uma mulher cristã, lidar com o luto, uma dor tão forte, tão repentina? E como foi lidar com isso? Como foi a Bia esposa, a Bia irmã, a Bia filha, ter que lidar com tudo isso? E vou deixar você à vontade para falar o que você deseja falar. Bom, não foi, como não tá sendo fácil, né? É uma coisa que eu não desejo pra ninguém, ainda mais que foi minha mãe, né? Não foi um vizinho, não foi um parente distante, foi minha mãe. Então, assim, tem pessoas que falam que é Deus no céu e mãe na terra, né? Mas não foi fácil como cristã, porque o primeiro questionamento que a gente tem é aquela de... Oi, Rodrigo! É aquela de por que que não curou, por que que não salvou, por que que levou, entendeu? Poxa, era tão fervorosa, né? Era tão crente, era tão, sabe, presente com Deus, tão envolvida com as coisas de Deus, por que que levou ela? Sabe, poderia ter sido uma outra pessoa, poderia ter sido um pecador, mas não, porque ela. E assim, eu já ouvi muito essa pergunta de outras pessoas e ao decorrer do processo eu aprendi que, graças a Deus, a minha vontade não é feita. Porque se a minha vontade fosse feita, poxa, minha mãe estaria aqui, mas talvez não estivesse bem. Vou tentar resumir um pouquinho qual foi a situação dela. A minha mãe descobriu um câncer no intestino, foi muito, muito rápido. De 63 quilos, ela foi de 64 quilos, ela foi para 43 em menos de um mês. Assim, eu ia visitar ela e ela estava cada vez mais magrinha, e ela sempre foi fortinha, né? E depois que ela ficou grávida da minha irmã, ela ficou mais fortinha ainda, ela até reclamava disso. Então, quando eu abraçava ela, eu sentia assim, uns ossinhos. E era tão triste. Mas eu estava ali esperançosa, ou pelo menos tentando aparentar a esperança, né? Mas a gente sabe que não é fácil. Ao decorrer dos dias e ao decorrer dos meses, a doença foi se agravando. Ela sentia muitas dores.
Às vezes ela não expressava nada, ela só segurava assim, apertava a mão da gente forte. E, desculpa, ficava só gemendo de dor e tal. Então foi uma experiência muito difícil de ver, tanto de fora como de dentro. E a gente quer que as nossas mães passem por isso, né? Ao decorrer do tempo, mais ou menos em dezembro, final de janeiro mesmo, ela foi internada lá em Vila Isabel e o médico, ele já estava meio que esperançoso de fazer um procedimento médico, quimioterapia, cirurgia, que fosse. Só que quando ela botou o pé no hospital, ela pegou Covid. E foi complicado, porque a gente não podia visitar ela, a gente não podia nem ir para o hospital por causa do procedimento, né, de ficar em quarentena, recluso e tal. E a gente ficava sabendo as informações dela pelo telefone, diretamente do médico. E não foi fácil, porque a gente ficava o tempo todo agarrado no celular. Eu me lembro de muitas das vezes nos cultos, eu acabava de ter uma oportunidade, entregava o microfone e já ia correndo lá para fora, ver se alguém tinha me ligado. E muitas das vezes recebi ligação enquanto eu estava no culto e não foi fácil. Já por umas 2 vezes eu tive uma crise de ansiedade, de tanta preocupação. Acabando de sair do culto, eu atravessei e ir para a casa da Bia, minha amiga, para poder ali me acalmar. Então, não foi um processo muito fácil de lidar. Mas, no finalzinho, assim, no final não, na metade do mês de fevereiro, faltando poucos dias para o aniversário dela, ela faz aniversário dia 28, no dia 14 a gente recebeu a ligação que ela faleceu. E foi interessante porque o médico na semana tinha dado a ela uma espécie de remédios para ela poder ficar mais desacordada e tal. E ela meio que entrou num coma induzido. E ela ficou assim por uma semana inteira. E eu estava até conversando com meu marido, falando que um dos maiores desejos dela era descansar. Porque, poxa, o crente é 24 horas na batalha, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e ela era assim, ela não parava, era na ralação. E ela sempre falava para mim, nossa, como eu quero descansar, porque eu estou muito cansada, isso, aquilo, outro. E Deus deu um bom descanso para ela, porque ela ficou uma semana inteira toda dormindo, deitadinha, e ele já tinha interrompido os remédios, só estavam esperando ela acordar para iniciar os procedimentos e calhou que ela não acordou. Ela foi esperta, malandra, atendeu o chamado de Deus e meteu o pé. Bichinha esperta. Eu vou fazer quase chorando aqui, você fazendo vídeo. A gente que irrita, mas tu não pode ficar chorando. Mas, assim, quando a gente recebeu a notícia, né, o meu irmão mais velho que me ligou falando, assim, aquela coisa, né, aquela tristeza, aquela correria com o enterro e tal. Quando eu tive de frente para ela lá no caixão, primeiro eu não queria ver, né, mas eu criei coragem e fui lá. Sabe aquela carinha de neném quando tá dormindo? Sabe, tão pacífico. Cara, ela tava assim. E eu olhei ali e Deus sussurrou no meu ouvido: não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor. E sabe, a única coisa que eu tive ali de sensação, de pensamento, não foi tristeza. Foi graças a Deus. Pode parecer louco falar isso, né? Mas pode parecer meio sádico, mas a sensação real foi essa. Jesus, obrigada. Obrigada porque ela sofreu muito, sabe? Sofreu muito no casamento, sofreu muito na família, sofreu rejeição de igrejas, de pessoas que eram, sabe, chamavam de amigos, mas na verdade não eram. Entendeu? Ela chorou por pessoas que só queriam usar. Ela tirava da panela para ajudar pessoas. Ela tirava da roupa dela para poder ajudar pessoas. E pouquíssimas vezes ela recebia retorno.
E eu aprendi muito com o testemunho de vida dela acerca dessas coisas, porque ela sempre mencionava o versículo de te baterem de um lado, você oferece o outro. E eu ficava indignada com isso. Meu Deus, como assim? Justiça não dá! Mas ela, por mais que também tivesse o mesmo temperamento que eu, ela também respirava fundo e, vamos lá, a gente precisa ser mais parecido com Jesus. E ela entendeu essa mensagem de uma forma superior a qualquer outra pessoa. E eu levo isso para a minha vida. Como? Não é fácil. Eu sinto muita falta do colo da minha mãezinha. Quando eu vejo outras mãezinhas assim, nossa, vem aquele aperto, mas vem com aquele... Deu uma queda aqui. Deus vem com aquele consolo maravilhoso e fala... Você quer uma coisa temporária, sendo que você pode ter o eterno aqui? E eu agradeci a Deus por não ter um pensamento egoísta, de querer que as coisas fossem feitas da minha forma, do meu jeito. E pensei mais na vontade de Deus, na vontade do reino, que isso é o que é o mais importante mesmo. Como foi ser forte para sua irmã? Eu tenho uma irmã pequena e eu não sei como eu lidaria com isso. Quando a minha avó faleceu de câncer alguns anos atrás, e foi muito rápido, assim. Minha avó ficou um mês e Deus a levou de uma forma repentina. Sofreu, né, por um mês que ela ficou, sofreu bastante, mas Deus a levou. Mas eu não consigo imaginar, é uma situação, eu tenho uma irmã pequena, e como foi equilibrar isso? Porque assim, se você não tiver uma mente equilibrada, você cai todo mundo. E como foi não surtar? Porque ou surtar com a pessoa certa, né? Porque uma hora a gente tem que dar um surto pra falar, Deus, voltei, tô no lugar. Mas como foi equilibrar isso em você? Olha, a sua irmã é pequitinha, mas a minha tem uma personalidade forte. Ela vivenciou 24 horas ali o processo, né? 10 anos, na verdade fez 11, né, recentemente. Caraca! 11 anos. A bichinha já tá quase do meu tamanho. Meu Deus. Mas enfim, olha só, Tabata, eu vou te ser sincera. Eu não tenho uma receita para te passar. Acho que nem existe, né? Porque realmente não existe. Porque, tipo assim, cada pessoa age de uma forma diferente acerca do luto. Eu já tinha ouvido isso outras vezes, mas eu nunca tinha vivenciado. Meu pai passou por um processo, na verdade, da pátria, minha irmã, minha avó. Meu esposo também, o Alex, ele também passou por um processo porque ele era muito agarrado com ela, ele gostava muito dela. Na verdade, tinha ciúme dela com ele, porque ela gostava muito dele. Mas, assim, eu não tenho uma receita, um caminho específico para te dar como é lidar com o luto. Beijão, desculpa. Nada? Não tem como você lidar. A única questão que eu posso te dar como base principal, por mais clichê que seja, mas é a mais verdadeira, é você colocar sua confiança em Deus 100%. Porque eu lembro que a gente tinha dividido, quando a minha mãe ainda estava em casa, a gente tinha dividido as tarefas, a minha avó ficava com as roupas, o meu pai ficava com ela tomando conta, e eu ficava com a Isa, os remédios, as consultas. E em toda essa correria, eu conversava com a Isa, e ela conversava comigo e tal, e às vezes ela levantava questões que nossa, como é que eu vou responder? Tipo, parecia nível de concurso, sabe? Meu Deus, a menina, como é que ela consegue levantar cada questão? E às vezes eu orava de madrugada, eu via ela dormindo ali, entrava no quarto e eu, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Porque se minha mãe falecer, como é que vai ser e tal? E Deus, ele sempre falava comigo, a minha vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável.
Paulo ele foi sábio quando expressou isso em Romanos 12, porque realmente ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita a ponto de vista do reino, exatamente, não ao nosso, porque a nossa vontade ela é muito limitada. Sabe, a nossa vontade, eu costumo dizer, quem me conhece já deve estar cansado de ouvir essa frase, mas a minha percepção, ela bate no teto. Mas a percepção de Deus, ela dá voltas no universo. Ele sabe o que está acontecendo em todos os lugares, em todos os momentos. Ele sabe o que está acontecendo lá no... Opa, Tabata! Mulher, volte! Tô aqui, fui desligar o ventilador, tava muito Ah, barulhento. que susto! Enfim, Voltei. achei que tinha caído. Deus sabe de todas as coisas e quando a saudade apertava para ela, quando os questionamentos apertavam, porque Dia das Mães, pô, como é que vai ser? Entendeu? As datas que ela mais gostava, como é que vai ser? Então, eu chegava, abraçava ela e falava, olha, é a vontade de Deus, a gente não tem que questionar. E aí eu sempre levantava a questão que ela gostava muito de dizer, ela gostava muito de dizer que ela tinha um terreno no céu. E que ela ia surfar nas nuvens, e ela ia criar as plantinhas dela. E eu falava pra Isa, ela tá no terreno do céu dela. Ela tá cuidando das plantinhas, tá lá brincando, se divertindo. E a gente ri, a gente se distrai, a gente vê o lado positivo das coisas, mas é aquilo que eu falei no início, não tem uma forma correta de você lidar com o luto. Não tem. E com o luto do outro também é pior ainda, porque pessoas elas lidam de formas diferentes, entendeu? Com certeza. Isso me fez lembrar quando a minha avó faleceu e eu não sei lidar com morte. Eu costumo dizer isso, eu não sei lidar com luto. Quando alguém, algum amigo, quando foi minha avó, foi muito estranho, porque minha mãe falou assim, vai fazer o cabelo no salão, que eu vou buscar sua avó vai passar o dia aqui em casa e tá tudo bem. Beleza, eu tinha 16, 17 anos. E eu fui pro salão, na época eu tinha cabelo liso, então era aquele preocupação, né? Ter a raiz fininha, né, na régua. E eu fui pro salão e eu voltei e eu passei pra minha casa, eu vou a pé, né, do salão, eu saí de Miguel Couto, e eu passei em frente ao posto de saúde de Miguel Couto. Eu vi minha mãe chorando no posto, minha tia chorando, meu pai com aquela cara de o que tá acontecendo, e minhas tias. Eu falei, quem morreu? Em nenhum momento passou pela minha cabeça que era minha avó. Minha avó tá no carro, ela não pode ficar andando muito. A gente não espera, né? Eu cheguei e todo mundo ficou me olhando. Assim, eu falei, né, clima pesado, ainda fui fazer cabelo pra isso. Aí eu, como sempre, tava tentando achar graça. Aí eu, E tô vendo minha mãe tentando falar comigo, o que tá acontecendo? E ela me olhando, e minha mãe me abraçou muito forte. E eu falei, alguma coisa está acontecendo. E ela sentou comigo e falou, sua avó morreu. E aí eu fiquei assim. Nossa. Eu abracei minha tia, falei pra minha tia, a gente vai te ajudar, a gente vai ficar aqui com você. Mas eu ainda não estava acreditando. E aí de lá nós voltamos para casa da minha avó, que tinha que arrumar as coisas do enterro. E eu não sei se hoje é assim, mas em 2015 as pessoas iam na casa dos outros, não sei pra quê, mas iam na casa dos outros, ficar lá falando meus sentimentos, não sei o quê, tem uns parentes que falam besteira. E aí, caraca, eu lembro que eu cheguei na casa e eu sempre dormia com a minha avó. E eu cheguei, e quando eu olhei e vi que ela não estava mais ali, meu mundo acabou. Foi muito rápido, assim. Tipo a ficha quando cai. E eu ficava olhando pro canto, assim. O que me matou foi um culto à tarde. Aí já tinha os parentes, aquela farofada. Parecia que era festa. Aí aquele monte de gente.
Aí um pastor foi lá orar com a gente e uma irmã começou a cantar um louvor. Caraca, filho, parecia que tinha alguém me matando. Minha mãe para de chorar. Eu queria botar aquilo pra fora como se a gente tivesse resfriado, a gente botasse alguma coisa pra fora e fosse melhorar. E nada dava jeito. E assim, o luto ele é realmente diferente. E com a minha avó eu demorei muito, eu ainda sinto muito, vão fazer 8 anos que ela faleceu. E eu sinto muito, porque foi muito rápido. Sim. Abril foi aniversário de todo mundo, minha avó estava bem. Final de abril, depois do aniversário do meu pai, ela já foi diagnosticada com câncer no pâncreas. E, tá desenganado, não sei o quê. E minha mãe falando comigo, eu tinha 17 anos, terceiro ano do ensino médio. Tá bom, minha avó vai ser curada, Deus é fiel, Deus vai fazer. E tá tudo bem. E equilibrar isso foi muito difícil. Eu lembro que eu ia na igreja, eu não sei se você passou por uma situação semelhante, mas nós que somos bem ativas na igreja, foi uma situação muito difícil. Porque como é que canta? Como é que era uma música? Deus é Deus, se ele fizer, se não fizer. Eu ficava, bom dia. Eu não vou cantar isso. E entrava num confronto muito grande. Eu só cantava o Espírito Santo. Eu estou clamando, Olha, Tabata, eu vou te dizer que essa parte de você não só perder pessoas, mas você perder coisas, relacionamentos, isso é uma coisa que precisa estar na mente do cristão, sabe? Porque a gente canta, a gente fala da boca para fora um monte de besteira. Eu falo besteira mesmo porque eu também já falei muito isso. Hoje em dia, eu tomo muito mais cuidado com as coisas, até que eu oro. Porque é muito sério de dizer isso. A gente peca por falta de sabedoria mesmo. Porque e a Bíblia é bem clara. Exatamente. Quando Deus fala, ou melhor, quando Deus vai fazer, aí a gente fica com aquele, aconteceu, perdi, acabou, o relacionamento foi embora, não tô mais no emprego, não abre porta, que isso, aquilo, outro. Aí bota a culpa no inimigo. Pô, coitado do inimigo, não tem nada a ver com o assunto. Ele não tem nada a ver com o assunto. Qual foi? Dessa vez tá me envolvendo no rolê. Mas é verdade, sabe? Eu pedi várias e várias vezes para Deus curar minha mãe. Só que ao decorrer das orações eu parei para pensar, se minha mãe for curada, ela vai ter, ou melhor, se ela não morrer agora depois desse processo, ela vai ter que passar por quimioterapia, ela vai ter que passar por dieta, por remédios, e o hospital que ela estava sendo tratada é lá em Vila Isabel, então é muito longe. Carro era emprestado, emprestado naquela vez para levar ela, entendeu? Combustível, a minha irmã ia voltar para a escola, exatamente, eu longe deles ia ser gasto físico, monetário, psicológico. Talvez, aí, beleza, ela fosse tratada, beleza, ficou bem. Aí ela ia voltar para a vida que tinha antes, de ser desprezada pelas pessoas, de não ser levada a sério, sabe? De ser maltratada na família, e assim sucessivamente. Por mais que tenha sido um processo... Eu falo isso com propriedade, sem medo de errar. Por mais que tenha sido um processo muito difícil e traumático para todos nós, eu tenho certeza, porque eu conheço o coração enganoso do homem, sei como é, ia voltar as coisas como era antigamente, entendeu? Então eu não posso chegar para mim, para Deus, botar o joelho no chão e colocar os meus desejos egoístas sem priorizar os desejos de Deus. Por isso que todas as vezes que eu vou orar... Isso, né? Exatamente. Todas as vezes que eu vou orar daquele processo para cá, eu faço assim, eu faço todos os meus pedidos e falo assim, Senhor, acima de tudo venha ser feita a sua vontade. E que eu tenha entendimento disso. Porque se eu não tiver entendimento de que o que está sendo dado ou o que está sendo tirado é da vontade de Deus, eu vou ficar desesperada. Entendeu?
E isso muda todo um rumo, né? Porque, assim, a gente não perde. Perder por um luto, a gente sabe que é eterno. Mas quando a gente perde por um relacionamento, para amizades, principalmente, e isso é muito difícil. Quando a gente perde alguém muito próximo, eu, em fevereiro, perdi um amigo de mais de 10 anos, que foi o Adriano, ele faleceu, e foi algo muito do nada, literalmente. O cara terminou de dançar, sentou, gente, estou passando mal. E morreu. Simplesmente Nossa. isso. E eu não falava com o Adriano há mais de 5 anos, você sabe a história. E estamos juntos, já. E nós não tínhamos nenhum contato. E no ano de 2022, Deus falou comigo, vai e pede perdão a ele. Falei, não. Meu jeitinho de ser, Tabata. E Deus falou comigo, vai pedir perdão a ele. E nós tivemos uma conversa tão natural, tão bonita. Eu falei, sim, falei até com a minha mãe. Ele tá se despedindo de mim. Mas da vida, né? A gente não tem mais amizade, a gente não tem mais ciclo. Caramba. E Voltei. E em 3 meses depois ele faleceu. Dessa forma. E como essa questão da morte, de entender a vontade de Deus, é muito difícil. Porque às vezes a gente não perde alguém para a morte. A gente perde por umas circunstâncias, a gente perde por não ter nada. E a vida passa muito rápido. Eu entendo que certamente você tivesse 10 minutos com a sua mãe, pela última vez, você aproveitaria esses 10 minutos como se fossem únicos. Poxa, só ia deitar no colo dela, só isso. Você não ia dividir com ninguém esse tempo, era só seu tempo. Com certeza. E assim, como Deus ele é perfeito em tudo, porque ele preparou vocês, ele está cuidando de vocês, e como ele cuida de nós. Então, assim, nós devemos sempre ouvir e sermos sensíveis à voz do Espírito Santo quando ele nos direciona, sabe? A gente também é muito egoísta. Eu fico pensando, a minha avó também emagreceu muito rápido e tudo mais, estava falando da sua mãe, e eu fico pensando, cara, se minha avó tivesse viva, ela ia sofrer muito. Deus não permitiu que ela sofresse. Ela sofreu já por tantas circunstâncias na vida dela que foi o ápice, minha filha. Beijo, vai descansar, vem aqui pra glória, toma um sorvete do céu e tá tudo bem. Ela foi promovida. Tá melhor que eu que tô aqui. Exatamente. Cara, assim, você tinha falado acerca de cantar, né? Cara, eu prego, né? O Senhor me tem misericórdia da minha abertas, vida. né? Jesus! Mas Deus até me desconcertou, mas enfim. Desculpa! O Senhor tem misericórdia da minha vida e às vezes me usa como instrumento para levar a palavra, né, do Senhor. E como é que a gente fala, né, de vida, como a gente fala, né, de provisão, como é que a gente fala. Eu acho que uns 4 ou 5 dias depois que a minha mãe faleceu, eu fui pregar num culto jovem. Jesus! Como consegue? Quando eu crescer... Assim, quando eu fui pregar, eu acho que o Alex, ele tá assistindo a live, depois ele pode dar até uma sinalizada aí. Eu fui, assim, planejando uma coisa. Como Deus sempre faz, né? A gente planeja uma coisa, quando chega lá na hora, é outra totalmente. Mas na metade da pregação, o Senhor falou comigo, conta o seu testemunho. E eu comecei a contar, e sabe, Tabata, eu percebi que antes da pregação era uma perspectiva, mas depois que eu comecei a contar o testemunho, tinha pessoas chorando, tinha pessoas que estavam, sabe, com o coração mais amolecido. Teve pessoas para Jesus naquele dia, e eu fiquei feliz demais de ter tido a experiência e ter carga para passar a experiência e ter chegado aos corações que realmente precisavam ouvir aquelas coisas. A gente estava falando, o tema realmente era acerca da provisão de Deus, que Ele é o pão do céu, Ele supre todas as coisas.
E a gente realmente precisa ter esse entendimento. Eu preguei daquela vez, uns 4 ou 5 dias, se eu não me engano, depois. Era um culto jovem, então deveria ser um pouco mais alegre, vamos pensar assim. E eu estava com o meu espírito totalmente caído, estrutura baixa, toda cheia de olheira, mas eu fui. Porque se eu não for, eu vou fazer o quê? Eu vou me afundar? Eu vou lá cortar os pulsos com uma colher? Não dá. Eu tenho que, sabe, tá bom, ela foi, graças a Deus, parou o sofrimento, mas eu também não posso ficar parada aqui, entendeu? O Senhor, Ele me fez no ventre da minha mãe, não foi à toa. Ele não te fez, ou outras pessoas que estão aqui assistindo a live também, não fez você no ventre da sua mãe à toa. Você tem um propósito. E por mais que você chore, por mais que você lamente, por mais que você queira brigar com todo mundo por causa de um doce, cara, você precisa entender que se ele te colocou nesse mundo, o seu propósito é muito importante para o reino, o seu propósito é muito grande para a sua casa, para o seu trabalho, para a faculdade, onde quer que você esteja. Talvez você esteja se sentindo insuficiente, talvez você esteja se sentindo, eu não consigo, porque eu perdi tantas coisas. Cara, usa isso como combustível. Usa Aleluia. isso como combustível para você poder pregar, para você poder cantar, para você poder evangelizar. Mas eu não tenho oportunidade na minha igreja. Cara, tem tanto banco na praça, tem tanto banco Aleluia. no ônibus, no metrô. Arranje um lugar. Arranje um lugar. Oi, amor. Arranje um lugar para você poder pregar, para você poder cantar, para você levar a palavra do Senhor, entendeu? Porque você tem um propósito, você tem uma direção e nós nascemos para levar a luz aonde é trevas. Independente de como a gente esteja. Eu imagino que para minha mãe não deve ter sido fácil ouvir muitas coisas que ela ouviu, porque eu não quero citar nomes eticamente falando, mas ela ouviu pessoas que queriam que ela já morresse, ela ouviu de pessoas que já estavam se organizando plano funerário, que não organizou nada, que a gente teve que tirar do bolso. Ela ouviu muita coisa e ela ficou quieta. E hoje mesmo, quando eu estava pensando nessa live, o Senhor me fez refletir, poxa, outrora Jesus entrou na cidade sendo recebido com folhas, né, de palmeira, falando Hosana, Hosana, e depois ele foi expulso da cidade a cuspe, a chute, a solte Barrabás. Ele foi crucificado, ele sofreu, ele chorou. Então você imagina como não estava a mentalidade dele ali na hora. Poxa, me receberam e agora estão aqui me cuspindo. Provavelmente o mesmo processo que ela passou. Mas as coisas, eu não estou fazendo comparativos longe de mim, mas aquilo que ela passou e aquilo que o Senhor Jesus passou por todos nós foi recompensado lá no céu. A partir do momento em que eles entregaram um bom combate, guardaram a fé e foram para o céu, viver ao lado de Deus, surfando nas nuvens como ela sempre quis. E, sinceramente, eu anseio muito chegar lá no céu, abraçar minha mãe, sabe? Ver alguns ali, heróis da fé, que eu tô muito ansiosa de conhecer, se a gente puder ter essa perspectiva. Quero sentar, puxar um banco, conversar com Deus, mas, sinceramente, eu quero poder alcançar essa dádiva que ela alcançou, que muitos homens e mulheres alcançaram, como a sua avó alcançou, sabe? A gente ser promovido ao céu. A gente conseguir fazer o nosso trabalho aqui tão bem feito, a ponto de a gente conseguir a promoção e Deus chegar e falar, vambora, tá na hora, simbora, partiu. Aí vai. Bia, eu imagino que já tenha um tempo, eu não sei quanto tempo tem que Deus levou a sua mãe. Tem um ano, fez um ano em fevereiro agora. Nossa, é muito recente. E como tem sido gerar esse testemunho? Né? Você já compartilhou como foi sua primeira experiência e ministrar em um lugar, mas como tem sido gerar esse testemunho? Porque testemunho é um processo. E eu entendo que você hoje é bem diferente de fevereiro do ano passado, que passou por todo esse baque. E como tem sido esse amadurecimento em Deus? E qual
conselho que você pode compartilhar para todos que estão assistindo, que irão nos assistir, como esse amadurecimento, como essa dor te alavancou, tem te alavancado, tem te feito crescer diante de Deus? Bom, boa pergunta. Assim, eu costumo dizer que na Bíblia existe 2 tipos de Pedro, né? O Pedro do antes e depois da cruz. E eu acredito que eu era assim. Antes da doença da minha mãe, eu era o Pedro colérico, sabe? Resmungão, pegava a espada e arrancava arrancava a orelha. Assim, bem agressiva, bem espontânea, bem ansiosa. Mas depois eu posso dizer que eu adquiri um pouco de maturidade, não somente psicológica, física, mas também espiritual. Que acredito que isso é uma coisa que não é pedido pela maioria dos jovens, pela maioria dos homens e mulheres. As pessoas, elas esquecem do amadurecimento espiritual, pedem avivamento, pedem dons, isso é ótimo, peçam sim. Mas peçam também amadurecimento, para você poder lidar com situações, sabe, um leque de situações. Caramba, que negócio chato de notificação. É o Instagram querendo me bloquear aqui, mas enfim, repreendi. Vamos lá. Eu consigo falar, às vezes vem aquele sentimento ainda que a gente acaba retornando, né? Mas eu hoje consigo falar sem chorar, como se fosse uma história de outra pessoa, vamos dizer assim, porque eu coloquei na minha mente, no meu coração, que era para ser, sabe? Eu não poderia fazer nada. Foi a vontade de Deus e pronto, acabou. O Senhor, ele é muito, sabe, decidido, muito fatídico com as coisas comigo, principalmente em relação à palavra, principalmente em relação ao ministério. Ele sempre foi muito assim, Bia, é o que eu falei, acabou, não vem questionar. E aí vem eu querendo levantar várias questões, isso, aquilo, outro, mas não. Eu entendi no momento em que eu estava de frente ali para o caixão, que eu vi ela, e quando eles fecharam, foram para enterrar, que eu escutei, assim, bem longe, aquela música, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Quando eu me lembrei desse louvor, com essa entonação bem angelical, bem tranquila, como se fosse um sopro, eu suspirei e pensei, cara, eu não posso fazer nada, sabe? Eu não posso botar o pé na frente. Eu não posso obrigar as pessoas. Eu não posso sair tomando atitudes. Eu não posso sair pegando um monte de coisa para querer resolver. Eu não posso sair mexendo em um monte de coisa sem parar para pensar. Eu tenho que parar, analisar, pedir a Deus orientação. Eu tenho que ver aquilo que é melhor para o reino, aquilo que é melhor para a vontade de Deus. Eu não posso mais ver os meus próprios meios, eu não posso mais ver os meus próprios interesses, porque eu já não sou mais assim. Essa Beatriz que via os próprios interesses morreu nas águas do batismo. Ela está lá, afogadinha, mortinha da Silva. Agora, a que vive aqui é aquela que está totalmente entregue para Deus e que tem que viver isso todos os dias. Eu não posso chegar aqui e falar da boca para fora. Eu tenho que viver isso. Então, se eu canto, que eu sou a casa, que eu sou a morada, mude as coisas de lugar, eu tenho que ter esse discernimento. Mas não. É só um exemplo. Se eu canto que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não pode viver, eu realmente preciso viver isso. Eu não posso viver em outros lugares. Eu preciso entender que todas as coisas que saem da minha boca, elas podem ser proféticas não somente para a vida dos outros, mas também para a minha vida. Entendeu? Preciso começar a levar mais a sério o ministério que o Senhor me confiou. Preciso começar a levar mais a sério aquilo que está escrito na Bíblia. Preciso começar a levar a sério mais as coisas que o próprio Deus nos diz, tanto quanto no sim, tanto quanto no não, e também no silêncio. Entendeu? Então, eu consigo falar isso. Gente, eu falo demais, Jesus. Mas eu consigo.
eu consigo falar sobre essas coisas hoje com o entendimento de que não importa se eu ficar resmungando igual uma criança, vai ser feito daquele jeito que for. Então, se vai ser feito, por que eu vou ficar contestando, né? É simplesmente, tá bom, então vamos embora. Sigamos. Se vai ser bom, aí é outra situação. Mas Deus vai capacitar. Se vai chorar, tá bom, a gente limpa a lágrima, vamos embora. Se vai dar cansaço, a gente... Assim vai embora a maquiagem. Exatamente, eu já nem passo mais, tá? Eu já nem passo mais. Eu já falo, estou gastando minha base, meu pó pra chorar e ficar com a cara toda marcada. Não, eu já aceitei o brilho do espírito, que é a melhor maquiagem que tem. Eu já aceitei, porque, pô, já fica toda borrada, a maquiagem é cara, eu já não sou expert em maquiagem. Mas é isso, Tabata. A gente precisa realmente aceitar, entender que, eu vou repetir, a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, e sempre vai ser, e não vai ser eu, você ou qualquer outra pessoa que vai mudar isso. Então, se é isso, então, bora. Mas o que, né? Igual quando mãe e pai falam, né? Não é não. Mas por que não? É não. Isso acabou. Eu assisti uma música. Eu assisti no YouTube. Eu fico ouvindo os louvores quando lava a louça. Parece que o meu momento com Deus agora virou na hora de lavar a louça. E tem uma música da Bruna Carla com a Valesca Maia, eu não sei o nome da mulher. E ela estava ministrando antes de cantar o louvor que ela tem 2 filhos, a Bruna Carla. E que quando o filho dela de 5 anos pede algo que era para a irmã dela fazer, que era para a irmã dele fazer, e ela fala: meu filho, seu tempo nesse específico já passou. E quando ela de 2 anos quer fazer algo que o irmão faz, ela: você ainda não está preparado para isso. E Deus nos trata dessa seguinte forma. E às vezes é muito difícil entender isso. Que às vezes eu quero algo que ainda não estou preparado. Verdade. Eu gosto muito, desculpa, Tata, mas eu gosto muito daquela passagem do menino, né, com os 5 anos e os 2 peixes. A gente não sabe o nome dele, a gente não sabe de onde ele estava vindo, para onde ele foi, o porquê que ele estava com aqueles pães e aqueles peixes, mas a gente sabe que ele tinha algo ali que foi profético para Deus. Era um instrumento para Jesus usar e alimentar, entendeu? E distribuir para as pessoas que estavam precisando, entendeu? E a nossa vida, ela é isso. Se você está querendo holofote, cara, pega uma lâmpada e bota na cabeça. Porque quando você, a partir do momento em que você diz que você é servo de Deus, então você é servo de Deus. Não bote isso na sua mente. Você é servo de Deus. Ele que vai brilhar, não é você que vai brilhar. Mas você precisa seguir a ele, você precisa ser instrumento dele, você precisa estar disposto a entregar aquilo que você tem para que ele possa usar para edificar outras pessoas, para poder fazer aquilo que é da vontade dele. Mesmo que isso signifique que você perca algumas coisas ou que você ganhe outras. Mas, sinceramente, eu acho que o maior ganho é aquele que a gente só ganha lá no céu. E as coisas que estão aqui, elas são passageiras, né? A graça come, o tempo leva, tem ferrugem, isso tudo aqui é uma ilusão passageira. Mas o que realmente é real e eterno é aquilo que está lá no céu. Então, se você precisar perder coisas aqui, pessoas ou momentos, ou talvez até mesmo um emprego que não seja da vontade de Deus, cara, prega, deixa ele seguir. Agora, se for da vontade de Deus, você ganhar coisas, você ganhar relacionamentos, você ganhar empregos, essas coisas, então aceite e siga. O importante é que o nome de Deus venha a ser exaltado, que a vontade de Deus venha a ser feita, entendeu? E que você esteja no centro da obediência, no centro da vontade dele. Oi, Johnny! Johnny tá aqui, gente, que chique. Bia, acho que estamos a mais de 1 hora na live. Jesus. Que isso? É o que acontece pelo horário aqui, quando botam 2 Beatriz numa live, é isso. Pô, tu me fez até lembrar que eu tenho Beatriz no nome. O Tabata já é tão natural. Minha mãe, quando quer brigar comigo, Tabata, Beatriz, quem é a Beatriz? Se foi.
Mas, Bia, muito obrigado por compartilhar seu testemunho. Ele vai ficar aqui no Instagram, ele vai para o YouTube daqui a uma semana e outras pessoas vão ter acesso à sua vida, ao seu testemunho. E eu creio, porque esse intuito é o intuito, como eu conversei com você no WhatsApp, é para alcançar vidas. E nós não sabemos como vai chegar nessa pessoa, como ela está, mas sabemos que vai chegar e que Deus direcionará esse testemunho. E eu creio que a sua vida é só o início daquilo que Deus tem para você, para sua família, tá bom, Alex? Eu lembrei de você. E para aquilo que Deus tem para vocês, o ministério que Deus confiou em vocês. E eu te agradeço muito por confiar nessa loucura, por vir aqui falar. E eu vou deixar você agradecer, mas eu pediria muito que você fizesse uma oração antes da gente encerrar. Não ficou algo só no prático, a gente entende que é um mundo espiritual e que pessoas estão sendo tocadas nesse momento e que pessoas serão tocadas aqui e nós queremos no poder da oração. Tá bom. Show. Obrigada, Tabata, pelo convite, por lembrar de mim. Eu fiquei meio espantada no dia que você me fez o convite. Eu, caramba, nossa, eu vou contar meu testemunho, meu Deus. Mas, caramba, sangue de Jesus tem poder. Voltei. Amarrado. Em nome de Jesus. Mas eu fiquei muito feliz de ter recebido o convite. Não rolou na semana passada, mas Deus aprova o Senhor nesse dia. Tudo. Exatamente. E eu estou feliz por poder estar dividindo essa experiência. Espero que tomara ao Senhor que venha a edificar muitas pessoas, que possa, pelo menos de 10 palavras, pelo menos uma tenha alcançado o coração de alguém que precise, e que venha ser despertamento não somente para mim nem para a sua, mas também para todos nós nessa live, tá bom? E eu demais que vão ser alcançados. Vamos orar? Meu Deus. Vamos orar então. Vou até apoiar aqui o celular. Eu sou Gente, é do ontem. Preparem-se. Eu sou pentecostal, mas vamos lá. Vamos orar então. Soberano Deus, eterno Pai, meu Senhor, mais uma vez, Senhor, quero te agradecer e te engrandecer, Senhor, por esta live, pelo propósito que foi colocado, Senhor, no coração da tua serva Tabata. Meu Senhor, te agradeço, Senhor, não somente pelas ideias, pela criatividade que ela tem tido todos os dias, mas pelo ministério que o Senhor confiou. Meu Senhor, eu intercedo pela vida dela, Senhor, nesse momento, que ela possa, Senhor, ser flecha na mão do valente, que ela possa ser luz, Senhor, para este mundo, sal, Senhor, nesta terra, que ela possa, Senhor, não somente levar a tua palavra, mas que ela possa, Senhor, louvar aonde há tristeza, que demônios, Senhor, venham bater em retirada, que a tristeza, Senhor, venha a ser extirpada, que ela possa levar alegria, que ela possa levar abundância e plenitude àqueles que necessitam, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa o ministério, Senhor, de missão. Abençoa, Senhor, a garganta dela para que ela possa louvar e falar da tua palavra. Abençoa, Senhor, os pés dela para que ela possa estar nos teus caminhos e que ela possa, Espírito Santo, estar continuando a trabalhar para ti todos os dias, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço agora por aqueles que estão assistindo essa live agora e também para os que vão ainda assistir. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa estar, Senhor, tocando no coração deles. Meu Senhor, sabemos que o luto não é coisa fácil, é algo, Senhor, que é um processo, é contínuo. Mas te pedimos, Senhor, neste momento, que eles possam, Senhor, sentir mais do Senhor. Que o Senhor possa tirar tudo aquilo, Pai, que não provém de ti. Que o Senhor venha colocar, Senhor, consolo sobre a vida deles, sobre a mente deles. Que o Senhor possa colocar, Senhor, plenitude sobre a alma deles, que eles possam, Senhor, ser instrumento para aqueles que necessitam. Meu Pai, eu te peço, Senhor, pelo Rodrigo, que também está assistindo essa live. Há uns anos atrás, Senhor, ele perdeu a mãezinha dele. Foi um processo difícil, Senhor, de passar, assim como também passei. Eu sei que para ele não foi fácil e ele não tem como superar isso ainda. Mas sei, Pai, que ele ajuda muitas outras pessoas, Pai, acerca do testemunho de vida dele, acerca das coisas que ele conquistou com a família dele, com o trabalho dele. Eu te peço, Espírito Santo, que muitos demais que possam, Senhor, estar assistindo essa live e no YouTube, aonde quer que esse vídeo venha chegar, que eles possam sentir e entender e colocar na mente deles
de que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita e ela é soberana sobre todas as coisas. Senhor, repreenda o nosso eu egoísta, o nosso eu impulsivo, o nosso eu, Senhor, que quer fazer as coisas, Senhor, na frente daquilo que o Senhor quer, aquilo que é da tua vontade, mas que nós possamos, Senhor, estar nos colocando no nosso lugar, Senhor, de obediência, no nosso lugar de servos, reconhecer, Pai, que a tua vontade ela é maior e soberana sobre todas as coisas. Meu Pai, que neste término de noite nós possamos, Senhor, estar mais profundos na tua presença, que nós possamos, Senhor, sentir mais vontade de estar contigo, que nós possamos, Senhor, ser incomodados por ti, Pai, para podermos estar nos aprofundando na palavra, na oração, no louvor, no jejum, que nós possamos, Senhor, estar querendo estar cada dia mais e mais na tua santa presença, para que quando, Senhor, possamos passar por esses processos de deserto, por esses processos, Senhor, de vento, nós venhamos estar, Senhor, reforçados, com a nossa raiz, Senhor, fortalecida na rocha, com a nossa raiz, Senhor, fortalecida nas tuas santas mãos, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu oro pela vida de cada um que está aqui, aos demais que também vão ver, que eles possam ser bênção, que eles possam ser abençoados, que eles possam, Senhor, ser prósperos em tudo aquilo que eles forem fazer, em o nome do Senhor Jesus. Pai, te entrego essa oração, que o Senhor possa ser engrandecido e louvado em todo momento, em todo lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eita glória! Deus é bom demais. Bia, obrigado, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, e não vai ficar só nesse convite, sabe disso? É, com certeza. Você começa assim. Meu Deus. Esquece! Quero agradecer a cada um que ficou aqui assistindo, a cada um que ainda vai assistir, seja aqui no Instagram, seja no YouTube. Essa live ficará salva aqui no meu perfil. Se você conhece algum amigo, se você tem alguém, ou se você mesmo está passando pelo luto, como lidar com isso, gente, assistam essa live. Tá bênção demais. Eu tenho certeza que Deus falará contigo, quanto Ele falou comigo nessa noite. E compartilhe para outras pessoas. O intuito aqui não é crescer, não é virar blogueiro. Como eu falo, isso é consequência. Mas o alvo são almas. O alvo é Cristo. E esse é o nosso maior objetivo. Olá, Zani. Beijão. Tá bom, gente? Muito obrigado quem assistiu, os amigos da Bia. Meus amigos estão aqui acompanhando. Aquelas pessoas que compartilham sempre. Que Deus continue abençoando. E já tem pessoas profetizando que isso aqui vai virar um grande podcast. Eu falei, Senhor, é só uma câmera virada na minha cama, tá tudo certo. Mas aquilo que Deus quiser, Ele fará. E eu quero agradecer Bia mais uma vez. Obrigada, Alex, também, que você deu sua esposa por alguns minutos, horas, né? Depender dela, é virar uma vigília. Meu Deus, mas eu falo muito. Eu não julgo, porque eu também falo. Tá bom, gente? Um beijo, Deus abençoe. Bia, você vai ter que desconectar para eu conseguir sair. Tá. Tchau, gente. Obrigada. Beijão para vocês. Tchau, tchau. Foi. Tchau, gente. Deus abençoe vocês.